O Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência, COE, nível 1. Antes de vocês se assustarem com esse nome em relação ao coronavírus, vamos entender o que é quando eu ativo o COE nível 1. Justamente a gente tem a Secretaria de Vigilância em Saúde e Doenças Infectoparasitárias, ou seja, infectologia, até porque o diretor do departamento, dessa secretaria do Ministério da Saúde, Júlio Croda, ele é infectologista formado lá na USP, então essas doenças são infecciosas e aí são desse departamento. Quando eu ativo o Centro de Operações de Emergência, é porque não vamos deixar todo o imbróglio, todo o problema para um departamento só, para uma secretaria só. Ou seja, outras secretarias do Ministério da Saúde vão fazer um trabalho em conjunto. Eles estão se reunindo. Então, todos os dias estão tendo as novas avaliações. Por quê? Porque nesse momento as questões são dinâmicas. No Brasil, novamente falando, não há casos de coronavírus. Todos foram descartados. Por quê? Porque a gente tem a definição de caso da OMS e isso tá difícil de entrar na cabeça de muito jornalista. E vocês vão, se vocês assistirem o pronunciamento do diretor do departamento lá em Brasília hoje, dia 23/1, e as questões que estão feitas para eles são as mesmas questões, porque eles não estão entendendo a resposta e não estão entendendo o boletim que o Ministério lançou hoje. E estão questionando o que já foi explicado várias vezes, mas você vai ficar por dentro, você não vai ser enganado. Porque o que acontece? A gente explicou o que é a definição de caso no último vídeo. Lembra o que é necessário para eu pensar numa hipótese diagnóstica de coronavírus? Primeiro, febre e sintomas respiratórios, uma síndrome respiratória, tá? Só o sintoma? Não é só o sintoma. Wuhan, na China. Estive em Wuhan, na China? Ou algum contato com suspeito? Ou seja, eu tenho um critério epidemiológico e um critério de sintomas. Não basta você vir com uma febre e uma síndrome respiratória e que vão achar que você tem coronavírus. Não, tem que ter esses dois critérios. Como esses pacientes não preenchiam isso, foi descartado. Mas o que está acontecendo? Eles vão fazer o primeiro teste do que? Da influenza. Por quê? No hemisfério norte, no inverno, o que está tendo lá agora? Influenza, que dá um sintoma parecido. Ou seja, a maioria dos pacientes que vêm no hemisfério norte vem com influenza. Prestem atenção, quando surge um vírus novo, algo novo, existe exame para isso? Não existe. Como é que funciona? Diagnóstico diferencial. Eu tive quase que um treco de assistir esse link que eu vou deixar aqui embaixo do Ministério da Saúde, porque os jornalistas não entendiam o que é diagnóstico diferencial e também não entendiam porque não leram o boletim, que estava muito bem explicado, as questões, não leram com atenção ou não escutaram o começo de toda a pronúncia dele, só queriam fazer as questões e não estavam escutando, estavam só querendo perguntar e quando ele respondia também não entendiam. Eles queriam que, por que não fez o teste de coronavírus? Cadê o teste de coronavírus? Você pode afirmar que vai dar negativo? Espera lá, diagnóstico diferencial. Primeiro passo, eu vou descartar com provas laboratoriais se não é influenza. Chegou o paciente do hemisfério norte, chegou um paciente assim, com síndrome respiratória e febre, eu vou fazer o teste do que eu tenho, até porque isso é lógico. Isso é lógico. Você está entendendo a lógica? Eu tenho um exame para influenza. Eu tenho um exame. E é mais provável que você tenha isso. Então, vou fazer esse exame. Deu positivo? Presta atenção, uma linha. Deu positivo? Não é coronavírus. Você está entendendo? Então, eu não vou fazer o teste de coronavírus no começo, se ele é diferencial. Isso é um conceito básico na medicina e na área da saúde. Diagnóstico diferencial é diferencial. Se não for isso, aquilo e aquilo outro, então é isso.
Porque o outro, aquilo outro, eu tenho maior facilidade de teste de provas laboratoriais para saber. Porque é algo que eu tenho como saber. Eu tenho todo o sequenciamento do RNA ou do DNA, tenho os exames já tudo pronto. Mas, de qualquer maneira, eles colocam o Ministério da Saúde que a rede laboratorial está preparada para receber possíveis suspeitas do coronavírus. Agora, gente, vejam, o que os caras não estão entendendo, estão alardeando vocês, é que, pessoal, o paciente chegou, primeiro teste, influenza. Enquanto não vem positivo, porque vai demorar de 42 a 72 horas, o que você faz? Você isola o paciente, tem todas as medidas de cuidado que também saiu no boletim que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, de como você atender esses pacientes nos postos, nos hospitais, os cuidados com as equipes, os profissionais de saúde. O paciente está isolado. O que a imprensa está entendendo? É um possível caso, é um caso. Não é um possível caso de coronavírus. Possível caso de coronavírus seria o quê? Quem assistiu o último vídeo sabe. Acabei de falar, não vou falar de novo. Critérios da OMS. Aí ele fala, não é um possível caso, foi descartado porque não está no critério. Porém, não chegou o resultado da influenza. Então, a Secretaria Estadual está tomando essas medidas. Mas tudo isso, eles não fazem mal em fazer essa proteção. Mas existe um diálogo e existe uma conversa entre o Ministério da Saúde falando, não, amigo, está descartado pelos critérios, etc. É algo fluido. Essa conversa entre o Ministério da Saúde e a Secretaria, no que ela está fazendo no serviço de saúde dela, é fluido. Por quê? Porque o Ministério, perante algo novo, ele tem que fazer o boletim. Porque na ciência não é assim, eu faço o que eu quero. Chega um paciente aqui, eu faço o que eu quero. Não. E agora que é algo novo? Não tá no livro da medicina, eu não tô com um livro aqui pra eu saber esse negócio novo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí vem o Ministério da Saúde com as coisas mais atualizadas que eles podem e falam, um paciente assim faz isso, isso e assado. Mas tudo isso é fluido, então às vezes pode existir numa situação que você precisa agir rápido e tem pouco tempo, alguns ruídos, mas isso vai ser arrumado e vai ser tranquilizado. Não há suspeitas e não foi feito o teste de coronavírus porque primeiro se faz o de influenza. Teste é um diagnóstico diferencial. E o diretor, Júlio Croda, está tentando explicar isso várias vezes. Ele está repetindo a mesma coisa nesse esclarecimento que ele faz lá em Brasília e as pessoas não estão entendendo. Eu espero que tenha ficado claro mais essa parte e eu já volto com mais informações, tá bom? Obrigada! Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho.